no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 6 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Irã deixa o acordo nuclear e promete enriquecimento de urânio sem limites. Trump diz que tropas só deixam o Iraque se Bagdá pagar base militar. Maduro anuncia vitória no Congresso. Guaidó diz ter sido impedido. Limite de juros para cheque especial começa a valer hoje. Embraer coloca funcionários em férias coletivas. Balsa tem menor tempo de espera desde 2011 no litoral norte. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira, já 6 de janeiro. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz. Olá, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Estamos de volta. De volta para esse que agora é oficialmente o começo de 2020, né? E vamos lá. E vamos nós. O governo do Irã anunciou neste domingo que o país vai deixar de cumprir as exigências do acordo nuclear assinado em 2015, colocando um ponto final no pacto. Na prática, isso significa que o Irã não limitará mais o grau do enriquecimento de urânio que pode utilizar e nem o número de centrífugas que tem direito. Em comunicado divulgado pela TV estatal, o governo afirmou que vai continuar seu enriquecimento nuclear sem limitações e baseado apenas em necessidades técnicas. No anúncio de 2 parágrafos, o Irã não detalhou se pretende produzir armas atômicas ou se vai continuar permitindo a visita de observadores internacionais em suas instalações. Em contrapartida, afirmou que retornaria ao acordo nuclear se as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o país fossem removidas e os interesses do Irã fossem garantidos. Clima de tensão, né, Douglas? Pois é, esse acordo nuclear com o Irã foi firmado em julho de 2015, recente até, após 20 meses de negociações entre o governo da República Islâmica e um grupo de potências internacionais liderado por quem? Pelos Estados Unidos. Porém, o presidente Donald Trump, logo que assumiu, retirou-se unilateralmente do acordo, ou seja, temos aí tanto os Estados Unidos quanto o Irã agora oficialmente fora desse acordo, o que bota gasolina no fogo, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, e a reação na Europa foi imediata a respeito disso daí. O Reino Unido, a França já se manifestaram de que querem conversar com o Irã e querem fazer valer esse acordo, porque, claro, todos absolutamente preocupados em que o nível de tensão se exacerbando ainda mais ponha em risco a tudo e a todos. É um problema mesmo. E também neste domingo, o presidente Donald Trump disse que as tropas americanas só vão sair do Iraque se Bagdá pagar pela base aérea construída pelos Estados Unidos no país. A resposta foi uma reação de Trump após o parlamento iraquiano aprovar a resolução pela saída e encerramento das atividades de tropas estrangeiras no Iraque. Trump ameaçou impor ao Iraque sanções ainda mais pesadas do que aquelas que adotou contra o Irã. As resoluções aprovadas pelos parlamentares iraquianos, ao contrário de leis, não obrigam o governo a cumprir o texto, mas foi aprovada a pedido do próprio primeiro-ministro iraquiano Adel Abdul Mahdi. Durante a sessão, Mahdi considerou a morte de Soleimani um assassinato
político. O texto pede ainda que sejam cancelados quaisquer pedidos de ajuda do Iraque ao governo dos Estados Unidos. As tropas americanas, aliás, estão no país a convite de Bagdá. Bom, o Soleimani, né, esse general aí iraniano, está sendo velado hoje, desde ontem. É uma mobilização nacional incrível no Irã. Ele era praticamente um herói lá, tinha uma popularidade muito grande. Agora resta a gente saber o que vai acontecer pacificamente, né? Temos aí as retiradas das tropas, ou não, né? Se o Irã vai ou não vai pagar a base americana em Bagdá, que foi bombardeada também. Agora resta a gente aguardar com calma os próximos capítulos desse filme aí, que pelo jeito não vai acabar essa semana, né? Não tem dúvida, e creio que em boa parte do mundo agora todas as embaixadas como Itamaraty aqui, as relações exteriores, está todo mundo de respiração meio que presa. A gente né, não Douglas? tem nada a ver com isso. Está acontecendo uma tensão ali entre os Estados Unidos e os países do Irã e Iraque, e a gente tem que acompanhar essa tensão e não se intrometer como já muito bem fez o nosso governo, estamos apenas acompanhando. Exatamente. E agora, uma coisa é certa, vai sobrar para todo mundo. Exatamente. Isso é um fato. O presidente Jair Bolsonaro está em reunião neste momento lá em Brasília, vendo se vai haver ou não aumento no preço do petróleo, né? Porque a gente sabe que esses países árabes são grandes potências. É a primeira consequência, né? Na produção de petróleo, e essas sanções aí, tanto de um lado quanto para o outro, pode impactar na onde aqui no Brasil? No preço da gasolina. Não tem a menor que dúvida. Já está bem cara, para falar a verdade. É como se estivesse muito barato o nosso combustível aqui, né? E lembrando, Glauco, só relembrando aqui os nossos telespectadores, que a gente está ao vivo. Mande sua mensagem, participe, interaja conosco aí do jornal Abre Aspas. Será um prazer ter você no começo oficial do ano de 2020. Porque hoje, finalmente, voltamos todos ao mundo real. 2020 né? Começou hoje. Né? Exatamente. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Enquanto isso, a crise na Venezuela parece que vai continuar agora em 2020. O deputado Luiz Parra, aliado do governo, foi anunciado por Nicolás Maduro como o novo chefe do Congresso Nacional da Venezuela neste domingo. A oposição, liderada pelo autodeclarado presidente Juan Guaidó, acusa a votação de ser um golpe no parlamento. Os opositores afirmam que a votação não teve votos ou quórum necessário, porque Juan Guaidó e os parlamentares contrários a Maduro foram impedidos de entrar na Assembleia Legislativa. Pelo Twitter, Guaidó afirmou que ele e um grupo de parlamentares estavam sendo impedidos por policiais e militares de entrarem no Palácio Legislativo no momento da votação. A oposição também acusa o governo de Maduro de ter oferecido malas de dinheiro para parlamentares votarem contra Guaidó, que é o atual presidente do parlamento. Uma reeleição de Guaidó como líder do Congresso Nacional da Venezuela, permitiria que a oposição continuasse pressionando pela saída de Maduro. Maduro classifica Guaidó como um fantoche dos Estados Unidos e diz que os problemas econômicos do país são em decorrência das sanções de Washington, que proíbe que empresas norte-americanas comprem petróleo do país ou façam negócios com o governo. O governo brasileiro reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela desde janeiro do ano passado. Em fevereiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro o recebeu no Palácio do Planalto, em Brasília. E além do Brasil, outros 49 países já reconheceram Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E Glauco, o Brasil oficialmente já se posicionou sobre esse caso na Venezuela. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou neste domingo em uma rede social, o Twitter, né, que o Brasil não reconhecerá o resultado para a Assembleia Nacional da Venezuela. Ou seja, o Brasil já se posicionou contrário ao resultado dessa votação, que está sendo bem emblemática. Alguns parlamentares, como a gente viu aí, não conseguiram entrar. E o que acontece com a Venezuela, Glauco? No ano passado, a inflação fechou em 2019, a inflação da Venezuela fechou em 815%
0,194%. O resultado de toda essa crise política é a maior inflação da história. Milhares de cidadãos têm fugido para outros países, inclusive para o Brasil. Então a gente tem que ficar atento com essas intrigas políticas na Venezuela, porque isso afeta diretamente o nosso país, principalmente lá na região de Roraima, né, que muitos venezuelanos têm fugido para lá. Não tem dúvida, é uma tragédia humana que se caracteriza por uma coisa absolutamente inócua e desesperadora: o ego. O ego de algumas pessoas que insistem em fazer prevalecer a sua opinião quando milhares estão à míngua, morrendo de fome. Morrendo de fome, essa é a verdade. E começa a valer a partir de hoje o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial e também novas regras que permitem a cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar esse crédito. A cobrança de tarifa só será permitida para contratos novos. Quem já tem cheque especial, a mudança nas regras só valerá a partir de 1º de junho. As alterações foram definidas em novembro do ano passado pelo Banco Central. Até então, não havia um limite para a taxa do cheque especial e os bancos só eram remunerados quando os clientes de fato faziam uso dele. Uma taxa aí baseada em mais ou menos de 8% ao mês, que no total aí no ano dá cerca de 151% ao ano. Notícia boa, porque no ano passado a gente fechou o ano... Eu gostei da sua ênfase no 150%. Porque no ano passado de 151% ao ano parece muito. Exatamente. No ano passado os juros do cheque especial fecharam em 350% ao ano. Meu Deus do céu. Então é uma notícia boa, mas ainda é um juros bem alto. Então é bom ficar atento que cheque especial nunca é bom brincar. Exatamente, não brinque com isso. É perigoso, porque é uma bola de neve. Exatamente. Demais. E chuvas fortes do final de semana provocaram o rompimento de uma barragem em Pontalina, Goiânia. O acidente inundou parte da cidade no sábado e deixou desabrigados. A barragem pertencia à fazenda São Lourenço dos Guarirobas e era usada para armazenar água para irrigação. A estrutura estava com o cadastro de segurança vencido desde o dia 31 de dezembro. O rompimento ocorreu na manhã do último sábado. O governo de Goiás diz que criou uma força-tarefa para inspecionar outras barragens na região e prestar assistência à população atingida. É uma notícia nova, mas que parece do ano passado, né, Glauco? Exatamente. Aliás, por essa época, inclusive. E é bom a gente frisar que essa barragem, apesar de estar com a licença vencida, ela tem licença. Existem milhares de barragens pelo Brasil que nem licença tem. Então, em 2020 é aí que os nossos governantes tomem as atitudes necessárias, né? Exatamente. E antes da gente ir para o nosso intervalo, temos uma participação aqui do nosso sempre querido internauta Luiz Rosa, mandando bom dia, Glauco, e a todos nós jornalistas. Um ótimo dia para você, Luiz Rosa. Bem-vindo, Luiz Rosa, muito bom dia. Feliz oficialmente ano novo para você nessa segunda-feira. Isso que você falou é verdade mesmo, Douglas. E a gente vê aqui, vou ler o último pedacinho aqui. O governo de Goiás diz que criou uma força-tarefa para inspecionar outras barragens na região e prestar assistência à população atingida. Criou uma força-tarefa, isso quer dizer que não havia fiscalização e nós precisamos formar uma força-tarefa, ou já havia e estava um pouco esquecida? Fato que ocorre, creio eu, em boa parte deste nosso querido Brasil. Então cria-se uma força-tarefa, como diziam os antigos, querem pôr tramela depois que o ladrão já entrou. Exatamente. Aí fica difícil. Manutenção é uma coisa séria e é responsabilidade do governo fazê-la em tempo e corretamente. Em 2019 a gente teve mais de 200 mortos aí por causa de barragem. Exatamente. A gente não tem que esperar romper mais nenhuma barragem para tomar atitude. Várias já romperam, centenas de mortos, e a gente está esperando o quê? Por exemplo, o governo de Goiás falou que depois que rompeu, criou uma força-tarefa. Não tem que esperar romper. A força-tarefa tem que ser criada antes. E tem uma coisa chamada manutenção. Se você tem o seu carro, você não vai esperar explodir o carro antes de fazer uma manutenção. Isso aí a gente poderia falar o resto do dia, mas fica aqui realmente. E vale para todos os setores, hein? Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente.
E a Embraer colocou cerca de 16 mil trabalhadores de todas as unidades da companhia no país em férias coletivas. O recesso iniciou hoje e os funcionários só devem voltar ao trabalho no dia 20 de janeiro. A medida foi anunciada em outubro do ano passado e faz parte da reestruturação interna da fabricante para a separação da área comercial da aviação executiva e defesa. A Embraer negocia com a Boeing a criação de uma joint venture que englobará o braço de aviação comercial da fabricante brasileira. O negócio ainda depende do aval de órgãos como a Comissão Europeia e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Pois é, Glauco, as férias coletivas atingem cerca de 16 mil funcionários em todo o país, mas a principal mudança é o remanejamento de cerca de 2,5 mil empregados da unidade Faria Lima, famosa Embraer aqui em São José dos Campos, ali perto do Jardim da Granja, que serão remanejados aí para o Eugênio de Mello aqui na cidade, que antes contava com cerca de 1.500 funcionários e agora passará a ter 4 mil pessoas trabalhando no Eugênio de Mello, e a unidade Faria Lima será o braço da Boeing aqui em São José dos Campos. Então, uma mudança grande de funcionários. O trânsito ali da região deve ser alterado, principalmente lá no Eugênio de Mello, que antes contava com 1.500 funcionários, agora com 4 mil funcionários. Significativo. A principal mudança aí nesse remanejamento após as férias coletivas. Perfeito. Uma notícia triste, infelizmente. Um turista de 42 anos de Brasília morreu afogado depois de entrar no mar para resgatar o filho em Ubatuba neste domingo. De acordo com os bombeiros, o adolescente foi arrastado pela correnteza e o pai entrou no mar para tentar ajudar. Conforme matéria do G1, o adolescente aí de 11 anos passa bem. O caso aconteceu na praia do Ubatumirim por volta das 14h30. A gente fica sempre chateado porque é também uma notícia quase que recorrente, né, Douglas? Sim, é muito triste, a gente, principalmente nessa época do ano, né, que o mar está agitado, muitas pessoas de fora na praia, então a gente sempre lembra das recomendações do Corpo de Bombeiros, né? Exatamente. Água para cima do umbigo, sinal de perigo. É triste a gente sempre ter que dar essa notícia. Infelizmente, né? Infelizmente mesmo. E um bote da Delegacia da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil pegou fogo no final da manhã de ontem, próximo à área do Porto de São Sebastião. 2 marinheiros ficaram feridos e foram socorridos pela equipe do Grupamento de Bombeiros Marítimos e levados à UPA Central pelo SAMU. E olha só, boa notícia, o litoral norte registrou o menor tempo de espera para a travessia entre São Sebastião e Ilhabela durante esta temporada. A demora, que já chegou a ultrapassar 5 horas, foi de 45 minutos. Os dados são da Secretaria de Logística e Transportes, que registra o número desde 2011. Para o secretário João Otaviano Machado Neto, o protagonismo da redução do tempo de espera está na operação de 2 catamarãs que fazem a travessia de pedestres e na realização de manutenção das balsas no sistema 24 horas. A baixa no tempo de espera foi acompanhada também pelo registro de maior volume transportado desde 2011, com cerca de 147 mil entre pedestres, ciclistas e veículos. Para a próxima temporada, o secretário estadual deseja que o tempo máximo se mantenha dentro de meia hora. Impressionante, né, Douglas? Quando há investimento, há planejamento, sim, há investimento, as coisas funcionam, né? Sim. Ah, e outra coisa aqui tem manutenção. Exatamente. Funciona, né? A gente sempre fala quando as coisas não estão funcionando, mas a gente sempre ressalta também quando as coisas estão funcionando. De 7 horas para 45 minutos é uma mudança significativa. E como a gente ressaltou aí esse novo catamarã, né, que é uma balsa só de pedestres e ciclistas, trouxe uma agilidade incrível que é muito bom para o nosso... E conforto também. Conforto. Agora, a gente teve agora a exclusão da DERSA, né? Não existe mais a DERSA na travessia de balsas, e sim a Secretaria de Mobilidade do Governo atuando, como você citou aí o secretário. Agora a gente tem que ressaltar outras áreas que infelizmente não funcionaram. A Tamoios funcionou muito bem. Eu mesmo desci no dia 27 para o litoral, não peguei trânsito, foi uma travessia tranquila ali para o litoral, mas a gente sempre fala da SP-55, né? A famosa Rio Santos, que registra vários acidentes,
um trânsito intenso, muito por culpa dos motoristas, né? Que sempre, né? Bebem e dirigem, não respeitam as sinalizações de trânsito. Esse ponto ainda tem que melhorar. Mas a Tamoios já está muito tranquila. A travessia de balsa foi um ponto extremamente positivo. A gente espera que para o ano que vem a gente tenha a duplicação da Tamoios concluída, né? E as obras de entorno da Tamoios que também com certeza irão desafogar esse trânsito aí da SP-55. Para o ano que vem, talvez estradas mais tranquilas, né, Glauco? É o que a gente espera, né? Não tem dúvida. E você falou muito bem quando a gente tem que... Nós damos a notícia de verdade. Então, isso daí que ele falou é mesmo. Tem que elogiar, a gente vai sempre elogiar também. E um senão aqui, o litoral norte, a despeito de toda essa mobilidade do transporte de deslocamento que tem melhorado, ainda deve bastante para o morador durante todo o ano e, obviamente, em consequência, para o turista que invade essa região belíssima aí do nosso Brasil. Mas deve muito ainda, particularmente no que diz respeito a saneamento básico. Exatamente, saneamento básico. E uma área que deve ser muito explorada é o Porto de São Sebastião. Sem dúvida também. É uma área que tem um grande potencial aí de mercado e que, infelizmente, por falta de infraestrutura, não é muito utilizada. É uma área que, com certeza, trará grandes saltos econômicos aqui para a nossa região, principalmente para a região do litoral norte. A gente espera que com a duplicação da Tamoios, principalmente com as obras de entorno, isso venha a melhorar aí no Porto de São Sebastião. Não tem dúvida, não tem dúvida. E a tarifa de ônibus se mantém congelada em São José dos Campos. O governo Felício Ramute anunciou semana passada que, em decorrência de decisão judicial, não haverá reajuste da tarifa do transporte público em São José dos Campos nessa segunda-feira, data prevista para a mudança. Em dezembro, a gestão tucana chegou a anunciar um aumento de 7,3% na passagem de ônibus. No entanto, após a Defensoria questionar a medida, a Justiça determinou, em decisão liminar, que o reajuste não poderia ultrapassar 1,76%, índice referente à inflação acumulada entre os meses de abril a novembro do ano passado. Esse é o segundo ano consecutivo que a Prefeitura é impedida pela Justiça de aplicar o reajuste pretendido. Em janeiro de 2019, o aumento esperado era de 20 centavos nas tarifas, chegando ao valor máximo de R$ 4,90. Dessa vez, a Prefeitura queria aumentar a passagem para R$ 4,50 no passe comum, R$ 5,20 no Vale Transporte e R$ 5,00 no dinheiro. Hoje, segunda-feira, os valores do transporte público na cidade se mantêm iguais ao do ano passado, sendo R$ 4,20 o passe comum e pagamento com dinheiro e R$ 4,84 o Vale Transporte. A Prefeitura de São José dos Campos disse que irá manter os valores vigentes até uma decisão definitiva. Mais uma novela para 2020, Mais né, Glauco? Uma novela mesmo. A gente já falou no ano passado, depois desse não reajuste da tarifa, que poderiam implicar de diversas maneiras vários casos processuais. Bom, as três empresas que operam na cidade, Joseense, Expresso Maringá e Sens Pena, pleitavam que a tarifa atingisse os valores entre R$ 5,64 e R$ 6,03 esse ano para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É a que a gente sempre fala, né, Glauco? O debate do transporte público tem que ser levantado novamente, porque está ficando ruim para os dois lados, tanto para o usuário, que acaba não tendo um serviço de qualidade, um serviço caro, tanto para as empresas que acabam tendo prejuízo financeiro. Agora resta saber como é que vai ficar para 2021, que é quando deve sair o novo contrato do transporte público aqui em São José. Então, em 2020, a gente tem que cobrar, principalmente porque é ano eleitoral, tem que perguntar para os nossos candidatos como vai ser feito a partir do ano que vem. Porque esse é um problema que, pelo visto, vai se arrastar para o ano inteiro, que será resolvido apenas no ano que vem. Não tem dúvida, muito bem colocado e tem que se resolver, porque também não adianta sair só crucificando a empresa de ônibus, porque existem, como nós já conversamos com diversas pessoas aqui, existe também todo o lado deles. Aumentou o diesel, tem salário e tudo mais. Então, só que tem que se resolver para não virar essa novela no qual
o grande prejudicado é a sua excelência, o cidadão, Exatamente. o usuário aí. E outra coisa também que o Douglas lembrou muito bem, estamos em ano eleitoral. É hora de ficar muito atento, porque o ano eleitoral tem uma tendência a tudo ficar colorido. Exatamente, não venham com essa... Temos que ficar atento com os papos de Atentíssimos. não vai mudar, vai ter transporte de graça, não vai aumentar, não vou retirar os cobradores. A gente tem que ficar atento, porque no ano que vem está previsto novo contrato. Então a gente tem que pensar com calma, analisar as propostas. Bom, temos uma interação aqui do Milton Kudumatsu. Bom dia a todos que acompanham por aqui. 2020 começando com força total, com muita fé no coração. Para você também, Milton, um ótimo ano de 2020, começando praticamente hoje, né, Galco? Fale, com fé no coração é tudo de bom, é o que a gente tem que ter mesmo. E todo mundo, que a gente estava falando assim, só para fechar da eleição, pessoal do litoral norte, cobrem sim, estamos em ano eleitoral, chegou a hora de estar atento e fazer a mudança. Não se deixe impressionar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Ah, e ontem teve o Globo de Ouro, hein? A gente vai falar disso no próximo bloco também. Até já. Estamos de volta ao vivo com abre aspas desta data oficial de abertura dos trabalhos de 2020. E dos autos aqui da Cassiano Ricardo, céu de brigadeiro para saudar um ano aí que a gente teve nosso participante aqui falando com muita fé, com muito trabalho, né? Exatamente, muita fé no coração. Muita fé no coração, é isso mesmo, vamos nós, brava gente brasileira. Mas vamos saber como é que fica o tempo com ele, que também está de volta, meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Aos poucos, o canal de umidade, que estava provocando bastante chuva aqui na nossa região, né? Aos poucos ele vai se desconfigurando. Por causa disso, a segunda-feira deverá ser de céu parcialmente nublado, com bastante sol e calor, inclusive. As temperaturas devem passar dos 30 graus, tanto no Vale do Paraíba quanto no litoral norte. Em São Paulo, a máxima prevista é de 29 e na Serra da Mantiqueira, 26 graus. Porém, com o forte calor, assim, a possibilidade de pancadas de chuva isoladas no final da tarde, que, se ocorrerem, deverão ser de forte intensidade e acompanhadas de rajadas de vento e raios, mas deverão ser de curta duração. A previsão do tempo para o restante da semana, né, é que amanhã as condições de chuva são um pouco menores e o calor um pouco maior, com temperaturas aí na casa de 2 a 3 graus superiores com o que veremos hoje. Mas a partir de quarta-feira, as chances de chuva aumentam novamente, voltando ao cenário que a gente vai ver nesta segunda-feira, né, de céu parcialmente nublado com pancadas no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, está um tempo maravilhoso. Muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo 2020 a você. Um grande abraço a todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado mesmo. E ontem teve festa em LA. Pois é, noite com prêmios bem divididos. O Globo de Ouro anunciou ontem os vencedores de sua 77ª edição lá em Los Angeles, Califórnia. Promovido pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, a disputa dá a largada temporada de prêmios. A noite foi de Quentin Tarantino, que viu seu Era Uma Vez em Hollywood emplacar vitórias em 3 categorias: filme de comédia, musical, roteiro e ator coadjuvante, que foi para Brad Pitt. Outro filme que ganhou destaque foi 1917, que levou 2 prêmios, melhor filme dramático e melhor diretor para Sam Mendes, desbancando a concorrência mais pesada da noite. Empatados com ele vieram o poderoso Coringa, que saiu com o esperado prêmio de melhor ator em filme dramático para
Joaquin Phoenix. E de melhor trilha sonora para Hildur Guðnadóttir, a primeira mulher a vencer sozinha na categoria. E Rocketman, vencedor de melhor ator em comédia para Taron Egerton, e canção original I'm Gonna Love Me Again, de Elton John. Nas categorias de TV, as grandes vitoriosas foram Fleabag e a minissérie Chernobyl, com 2 vitórias cada. O ator e humorista Rick Gervais ficou a cargo da apresentação da noite. É sempre uma festa fantástica e fica todo mundo esperando, porque é o termômetro para o poderoso Oscar. Exatamente. 2019 foi um ano aí de ouro para o cinema, né? Exatamente. Com o fim de grandes séries, tivemos aí Vingadores, Star Wars chegando ao fim, mas é bom a gente sempre citar que noite de Globo, perdão, é noite de discurso, né? As eleições de 2020 nos Estados Unidos foram lembradas pelos atores aí, assim como os incêndios que atingem a Austrália. A atriz Nicole Kidman, por exemplo, anunciou que doará cerca de 2 milhões de reais para combater as chamas que afetam parte do país, lá a Austrália. Então é muito bom... Ela que é australiana, inclusive. É australiana, inclusive. Então é muito bom a gente curtir toda essa festa do cinema e também todo esse lado social do evento, esse lado aí do glamour do evento. Exatamente. Né? Não vou nem comentar aqui de roupa, de figurino, porque isso não é muito minha praia. Mas eu estava contando com você, eu queria não saber... É muito minha praia. Poxa. Mas o Coringa, para quem assistiu aí, a atuação do Joaquin Phoenix realmente impecável. É impecável. E é pleitada ao Oscar de melhor ator, né? Com certeza. Também, cotadíssimo para isso, e legal realmente, a despeito de todo o glamour que envolve, obviamente, toda essa festa e toda a indústria do cinema. É importantíssimo e interessante a gente ver o engajamento sério por parte dessas pessoas que, claro, são expoentes mundiais também. E vamos ao esporte. E os meninos precisam só de mais um triunfo. Após vencer o capital do Tocantins por 1-0 na estreia da Copinha, o Taubaté recebe hoje o River do Piauí às 12h45 no estádio do Joaquinzão, em Taubaté. Caso a equipe comandada pelo técnico Douglas Leite vença e o Atlético Mineiro empate com o capital, os taubateanos garantem automaticamente a vaga para a próxima fase do torneio. Diferente do Taubaté, o Mantiqueira de Guaratinguetá acabou perdendo na estreia para o São Bernardo por 4-0. E hoje, a Laranja Mecânica enfrenta o Resende do Rio de Janeiro às 13 horas no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. O Mantiqueira, que no ano passado chegou à terceira fase da Copinha, tenta evitar uma eliminação precoce em 2020. Os taubatianos aí, vamos lá encher o estádio Joaquinzão, né? Porque temos mais uma vez os burrinhos, né? Os meninos aí do Taubaté indo bem na competição. Ano passado também passaram da primeira fase, foram até a terceira fase, se eu não me engano. E esperamos aí que, se não tem São José na competição, né, já que o São José não está inscrito esse ano, temos os meninos lá de Taubaté representando muito bem a região. Se o Mantiqueira não está indo tão bem, parece que esse ano vai ter uma dificuldade para se classificar. O ingresso é de graça em Taubaté, entrada franca. Vamos prestigiar os meninos futuros aí do nosso futebol. Não tem dúvida, e é uma Copa importantíssima aí no calendário do futebol, tradicionalíssima mesmo. Boa sorte, não levem a mal, aos burrinhos. Aos burrinhos. Boa sorte aos meninos do Taubaté aí, e você de Taubaté podendo, vá lá prestigiar, porque é muito importante mesmo. E olha só essa, gente. Considerada a pessoa viva mais velha do mundo, a japonesa Kani Tanaka comemorou seu aniversário de 117 anos em um lar de idosos em Fukuoka, no sul do Japão, neste domingo. Tanaka já aparecia no Guinness, o livro dos recordes, desde o ano passado, então com 116 anos. Agora ela bate o próprio recorde. Para celebrar o marco, Tanaka ganhou uma festa de aniversário dos funcionários da casa de repouso em que vive, segundo a agência de notícia Reuters. De acordo com o Guinness World Records, Tanaka nasceu prematuramente em 2 de janeiro de 1903. Em 1922, casou-se com Hideo Tanaka, com quem teve 4 filhos e adotou
o quinto. E apesar do livro dos recordes reconhecer a japonesa Tanaka como a pessoa viva mais velha do mundo, o Brasil reivindicou o posto 2 vezes no ano passado, com uma baiana de 118 anos e uma alagoana de 117 anos. Que coisa bacana isso, né? Muito legal essa história, né? É muito legal a gente ver que no nosso país a gente tem histórias também de longevidade, né? O que ressalta é a qualidade de vida, né? O método de vida dessas pessoas, que é um método muito saudável, coisa que a gente tem que pegar para 2020, né, Glauco? Principalmente no começo de ano, onde todo mundo está jurando que vai fazer regime, que vai correr. É uma beleza. Temos pessoas aqui da redação que começaram na academia, temos o pessoal ali do comercial que já estão com frutinhas, né, com alimentação saudável. Agora o que a gente espera mesmo é que esse ano seja um ano bom para a economia, bom para o emprego, e que 2020 seja um ano incrível para todos nós. Não tem a menor dúvida, e é esse o nosso maior compromisso. A gente aqui do Abre Aspas e, claro, o portal SPRU+. Não é à toa que o nosso slogan aí é conteúdo de verdade. Tá bom? Encerrando essa edição do início oficial de 2020 do Abre Aspas. Hoje, agradeço a participação de Douglas Cruz, nosso jornalista. Eu que agradeço, Glauco. Vamos aí para mais um ano. Vamos também. E particularmente a você que participou ativamente ou assistindo o nosso jornal, o nosso muito obrigado. Estamos de volta amanhã com mais um Abre Aspas. Até lá.